A novela Jezabel está de volta na tela da Record e hoje você vai descobrir tudo o que vai acontecer de principal nesses primeiros capítulos da novela. E se você quiser pular direto para o resumo de algum dia específico dessa semana, dá uma olhadinha aqui embaixo no primeiro comentário fixado, porque tem os minutos certinho do resumo de cada dia dessa semana. Então, vamos lá falar sobre as emoções e os segredos da primeira semana de Jezabel. E no primeiríssimo capítulo, na grande estreia da novela, a trama começa com a princesa Jezabel lá no reino da Fenícia acordando após um pesadelo com a morte da sua falecida mãe. Ao mesmo tempo, o profeta Elias, lá na sua cidade, nas terras de Gileade, acorda e ele vai para o alto da montanha junto com seu servo Dove e ali ele orienta o seu servo a se preparar porque eles dois vão para a cidade de Samaria. E ali no alto da montanha o profeta Elias declara que só Deus é o Senhor e a sua voz ecoa por aquelas terras. Na Fenícia, o rei Etbaal orienta sua filha, a princesa Jezabel, que ela deve se casar com o príncipe Acabe do reino de Israel, para que quando Acabe se torne rei, ela se torna rainha e aí eles dois possam se unir com o reino do sul, que é o reino de Judá. Afinal de contas, nesse momento da história, Israel está dividida entre o reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino de Judá, que é o reino do sul. Então o plano do rei Etbaal é que a sua filha Jezabel se torne rainha, esposa do Acabe, que aí eles possam se unir a Judá e depois também dar o golpe em Judá e aí eles possam dominar tudo. O plano no fim das contas é que o rei Etbaal quer dominar toda Israel e Judá. E aí ele tá tentando convencer a filha a se casar com Acabe e aí ela começa a achar um pouco mais agradável essa ideia. Lá em Samaria, que é a capital do reino de Israel, essa mulher aqui, a Getúlia, ela é uma fenícia. O que ninguém sabe é que ela foi paga pelo rei Etbaal para assassinar o rei Onri. O rei Onri é o pai do príncipe Acabe, ele é o rei de Israel e ela tá ali numa missão de seduzi-lo para poder se aproximar e então matá-lo. Na Fenícia, o general Hannibal lamenta que a sua amante, a princesa Jezabel, se case com Acabe, porque, apesar de toda a sua aparência de selvageria, ele nutre uma paixão pela Jezabel. Getúlia finalmente está no quarto com o rei para poder matá-lo, então ela envenena a bebida do rei, e quando o rei descobre que bebeu o vinho envenenado, um servo que tinha descoberto essa trama entra ali para poder salvar o rei, e diante disso, com pressa, a Getúlia pega um punhal e crava no rei Onri. Assim, apesar de ter envenenado ele, ela mata ele, na verdade, é apunhalado. Então, rapidamente ela disfarça, grita, chama por ajuda e diz que foi aquele servo que matou o rei. E quando os guardas entram ali, matam esse servo. Imediatamente a Getúlia sai por vítima. Um tempo depois, a comitiva dos fenícios chegam à cidade, o rei Etbaal, a princesa Jezabel, o general Hannibal e muitos outros. E ali no final do capítulo, enquanto o príncipe Acabe está recepcionando os povos, não só da Fenícia, mas de vários outros reinos, o profeta Elias invade a sala do trono, chega no trono, olha para o príncipe Acabe e diz que chega de idolatria. E então uma tensão cai no ar. E aí vamos para o capítulo de terça, naquela tensão do palácio. O Acabe então tenta mudar um pouco o assunto, ele tenta apresentar o Elias para Jezabel, a Jezabel para Elias, um para o outro, só que o profeta é bem enfático. Na mesma hora, ele diz para Acabe que ele não veio para apresentações, mas para dizer que Acabe encerre a união com a idolatria antes que algo pior aconteça. Isso é tudo que o profeta tem a dizer a Acabe. Dizendo isso, ele imediatamente vai embora da sala do trono. Só que aí a Jezabel ordena que o seu general fenício, Hannibal, que ele é apaixonado por ela, então ele faz tudo por ela, ela ordena então que ele traga Elias de volta. Só que aí, o que acontece? O general vai lá atrás, já nos jardins do palácio, vai lá, é bem agressivo com o profeta Elias, manda ele dar meia volta, imediatamente retornar com ele para Jezabel. Só que o Elias não abaixa a bola, ele não abaixa a bola pro general Hannibal coisa nenhuma. Ele diz que o que ele tinha para fazer, ele já fez e é que agora ele vai embora. Nesse momento que a coisa começa a piorar e o Hannibal começa a se estressar mais, chega ali na hora o general Barzilai, que é o general do exército israelita, e o general Barzilai ele defende o profeta Elias, só que naquele calor do momento que acontece ali um rápido duelo entre os dois generais, o Barzilai acaba sendo desarmado. Infelizmente, o Hannibal leva a melhor e na hora que o Hannibal vai dar um golpe no Barzilai, chega mais gente ali e impede que isso aconteça. E aí acaba
ficando só aquela provocação, o Hannibal dizendo ali pro Barzillai que ele se deu mal e que foi ele mesmo ali quem levou a melhor. A Kayla, que é uma fenícia também, ela é cunhada da Jezabel, porque ela era casada com o irmão da Jezabel, que acabou morrendo em campo de batalha. A Kayla, ela acaba ficando doente, e aí os sacerdotes do seu povo, ou seja, os sacerdotes fenícios, ficam ali tentando fazer um ritual dos deuses para tentar curá-la, né? Só que o problema é que isso acaba fazendo mal pro filho dela, que é esse menino, o Baruch. Aquela coisa toda, aquela fumaceira, aqueles incensos ali, coisa de deuses, não faz bem pro menino. Aí o pessoal tem que levar o menino para fora do palácio, e isso até deixa os sacerdotes fenícios irritados, porque não é certo que isso aconteça na visão deles. Já fora do palácio, indo embora pelas ruas, o profeta Elias começa a se irritar com a idolatria generalizada por Samaria. É gente falando de deuses, é gente comprando e vendendo estátuas de Baal e tudo mais. E então ele faz um discurso ali bem acalorado contra a idolatria do povo, faz um discurso dizendo que o povo tem que largar aquilo tudo, e muito irritado ele cata um pedaço de pau e começa a atacar nos ídolos de pedra ali, destrói tudo. Por um acaso ali na loja do Finéias, que é um comerciante israelita que vende esses deuses de idolatria, e o Elias não deixa um inteiro, quebra tudo. E aí, mesmo que a sua cunhada Kayla não melhore com os rituais dos sacerdotes fenícios, mesmo assim a Jezabel recusa ajuda médica dos israelitas, que também poderiam ajudá-la, né? E aí vem as intrigas palacianas, porque o que acontece? A conspiração é revelada, é descoberta. Esse rapaz aqui da direita, que é o Isaac, ele que trabalha de servo ali no palácio, enquanto tá ali, acaba flagrando uma conversa reveladora. Ele ouve o rei Etibaal, o rei fenício, conversando com a Getúlia, e ele está agradecendo ela por ter prestado bem o seu serviço. Ele está recompensando, dando ali as moedas para ela, por ela ter matado o rei israelita Onri. O problema é que o Isaac aqui é meio estabanado, desastrado, ele acaba sendo descoberto ali, ele é visto, e a Getúlia já fica extremamente desconfiada de que o Isaac ouviu a conversa, que ele ouviu a verdade, e então ela fica em cima dele. Só que como fofoca não fica parado, essa conversa aí do Isaac acaba chegando nos ouvidos do profeta Elias, e o Elias imediatamente procura o príncipe Acabe, conta pra ele tudo, que na verdade ali foi a Getúlia que matou o seu pai, o rei Onri, que na verdade tudo era um plano do rei fenício, e que o Acabe tá ali recebendo o rei fenício, recebendo a idolatria de braços abertos, enquanto foi o próprio rei fenício que mandou matar o rei Onri, pai do Acabe. Só que o problema é que o Acabe apenas agradece e diz que não vai fazer nada, não vai fazer absolutamente nada. Isso também deixa, obviamente, o Elias bem indignado. Só que na real não é bem verdade isso, né? O Acabe, ele acaba ali repreendendo o Isaac por estar com essas conversas, com esse envolvimento, mas depois ele chama a Getúlia, pergunta ali a versão dela, ela fica bem acuada, só que aí depois ele interrompe ela dizendo, eu não quero saber se você matou o meu pai ou não, se foi você ou não, só que o negócio é o seguinte, se você fez isso, você pode fazer isso comigo e tô de olho em você. Pra onde você for, tô de olho em você. E então a Jezabel pede que as suas servas, essas três aqui, que elas seduzam e se aproximam e seduzam dos israelitas, de alguns homens, né? E um desses homens que ela cita aqui, que ela quer que seja seduzido, é esse rapaz aqui, que é o Eliseu, você conhece muito bem, é o Eliseu. E aí acontece o babado forte aí desse palácio, que é o seguinte, ali no quarto da Jezabel tá ela e o Hannibal, que estão na cama ali e estão se beijando e tudo mais, e aí naquela hora chega o Acabe, bate na porta da Jezabel e começa a chamar ela, Jezabel, Jezabel, e o negócio é que tá os dois ali, né? E aí assim acaba nesse gancho o segundo capítulo, e aí a gente vai pro capítulo de quarta, dia 22, segundo o resumo da Record, continuando essa história aí, né, do Acabe flagrando a Jezabel e o Hannibal na cama. O que acontece é que enquanto o Acabe fica ali batendo na porta, chamando por ela, vamos Jezabel, abra essa porta, a Jezabel ela até levanta, começa a se arrumar, começa a pôr a roupa, só que ela não tem nenhuma pressa, ela é bem devagar e o Acabe só batendo na porta, vamos Jezabel, vamos, abre essa porta, e ela vai bem devagar. Quando ela tá prontinha, se arrumou, o Hannibal também está vestido, ela abre a porta e ela está ali junto, simplesmente junto com o Hannibal, como nessa foto da direita
direita ali, ó, tá ela e o Hannibal ali, os dois em pé, de vestidos, obviamente, no quarto, e ali chega o Acabe pra pedir satisfações, né? Por que você demorou? O que o general está fazendo no seu quarto a essa hora, né, da noite? E o Acabe percebe que ela estava tentando lhe fazer ciúmes, né? Porque ela diz que eles estavam apenas conversando, não explica muito bem o porquê da demora, né, em atender a porta. E aí o Acabe meio que sente não tem muito o que fazer, ele simplesmente pega, vai embora, e com ele indo embora, a Jezabel e o Hannibal voltam para os atos que eles estavam fazendo. Fora da cidade, Elias está ali, né, no deserto, na montanha, está deitado ali, sentado, e aí ele é surpreendido, é atacado pelos soldados fenícios, né, porque depois daquela confusão que teve ali com o general Hannibal, os soldados fenícios vão atrás dele para atacá-lo, acontece um confronto, mas acaba que ele se dá bem de início ali, ele consegue jogar um dos soldados na fogueira, que acaba morrendo queimado, e os outros, eles, inclusive o Micaías e o Dove, que é o servo do Elias, acabam se envolvendo ali no confronto, só que no final das contas eles conseguem levar a melhor, nenhum outra pessoa é morta, né, nem do lado israelita, nem do lado fenício, mas eles conseguem colocar os fenícios para correrem. E aí, gente, o Acabe, ele vai começar a ter aí sinais de que ele não deve fazer o que ele tá querendo fazer, que se aproximar da Jezabel. Tanto é que ele acaba tendo um sonho, um pesadelo, porque nesse sonho ele vê que a Jezabel chega ali no quarto dele, que ela vai começar a se insinuar pra ele, eles começam a se beijar e tudo mais, só que naquele momento, o que acontece? Enquanto ele está com ela começa a se transformar em uma serpente, uma cobra gigante, como se fosse uma anaconda mesmo. Essa cobra enrola ele e no último momento dá o bote nele, e é nesse momento que ele acorda assustado ali daquele pesadelo, né? Um sinal de que essa mulher é uma cobra. Nos outros dias ali, o rei Asa, que é o rei de Judá, né? O reino irmão, já que Israel está dividido entre Israel e Judá, o rei Asa, que é um rei bom do reinado de Judá, ele fica muito incomodado com as últimas decisões de Acabe, porque ele sabe que aquilo ali tudo é um envolvimento grande demais com a idolatria, de forma contrária ao que Deus quer. E aí, então, o príncipe Acabe procura o sumo sacerdote Menahem, e ele pede que o sumo sacerdote o unja, né, para que ele finalmente se torne rei, já que o seu pai, o rei, morreu, continua sendo príncipe, mas ele precisa virar rei, então ele pede que o Menahem o unja, só que o Menahem se recusa, gente, o Menahem se recusa a ungir o Acabe como rei, porque ele vê ali que o Acabe não está de acordo com as leis de Deus, o Acabe, ele não aceita Deus como o único Deus, ele começa a aceitar os deuses fenícios, os deuses idólatras, e aí, o que acontece? O rei Acabe, então, tenta comprá-lo, tenta suborná-lo, e parece que o Menahem vai ceder, só que, para surpresa de Acabe, Menahem é um homem reto, um homem de Deus, e ele apenas fica decepcionado, profundamente decepcionado com o Acabe, e diz que Deus tenha piedade da alma do Acabe, e vai saindo, né? E aí o Acabe insiste e tudo mais, só que o Menahem, esse sacerdote aqui, ele não aceita de forma alguma, e aí ele insistindo nessa recusa, o Acabe toma uma decisão drástica, ele chega no Menahem e o apunhala, sim, ele mata o sumo sacerdote Menahem. E aí, para punir o general Hannibal, né, afinal de contas, ele viu que o Hannibal estava ali com a Jezabel, né, no quarto, e ele não entendeu muito bem aquela situação, mas ele sabe que, no fundo ele sabe o que eles estavam fazendo, né? Então, para punir o Hannibal, ele ordena que o Hannibal desapareça com o corpo do sumo sacerdote Menahem, que deu um jeito. O Hannibal, ele tenta ali não aceitar, fala que ele só segue as ordens do rei Etbaal, mas o Acabe acaba fazendo a cabeça dele, manda ele sumir dali com o corpo do Menahem. No dia da cerimônia de coroação do Acabe como novo rei de Israel, finalmente chega a Jezabel ali na sala do trono, onde estão povos, né, de vários lugares, e aí o rei Acabe consegue ali um sacerdote, um corrupto, né, que aceita as moedas, aceita ser subornado, ser o homem que vai ungir o rei, e isso de fato é feito. E aí o sacerdote Gilade unge o príncipe Acabe como novo rei de Israel. E então ali no momento, né, da cerimônia, o Elias junto com outros profetas invadem o palácio e chegam ali na sala do trono durante a cerimônia. E ali praticamente quase de pirraça, o Acabe olhando ali pro Elias, olhando para os outros profetas, ele aproveita para anunciar a todos ali na sala do trono que ele decidiu que vai fazer de Jezabel sua noiva, sua futura esposa e futura rainha de Israel. E ele diz isso para todo mundo e deixa Jezabel, claro, profundamente contente.
Isso é o que está previsto para o capítulo 3. Isso é o que está previsto para o capítulo 3, e aí a gente entra no capítulo 4 de quinta-feira, dia 23. Elias então se aproxima decidido ali na direção do Acabe, agora rei de Israel, rei Acabe. Ele diz nos olhos do Acabe que aquele casamento que ele está pretendendo fazer com a Jezabel será uma ruína. Aproveitando para provocar ainda mais, o que a Jezabel faz é simplesmente olhar pro Acabe e dizer que aceita se casar com ele, aceita aquela proposta de se tornar sua rainha. E ali fora do palácio, fora da cidade, o Hannibal com seus soldados jogam numa cova rasa o corpo do sacerdote Menahem. O problema é que eles foram seguidos sem saber pelo Micaías, né? Que, estranhando tudo aquilo, ele desenterra e ele percebe que aquele corpo é do Menahem, é do sumo sacerdote, e ao descobrir que é o sumo sacerdote, ele simplesmente entra em desespero e começa a chorar, rasga suas vestes, né? Porque é o sumo sacerdote de Deus que foi morto, assassinado de uma forma covarde, ainda sendo enterrado daquela forma sem honras, né? E o Micaías não pensa duas vezes, pega o corpo do Menahem, né, desenterrou, pega o corpo e leva pro palácio. Ele entra na sala do trono na cerimônia, olha pro rei Acabe e mostra ali o corpo e diz tudo o que aconteceu. É claro que na hora que ele faz isso, o rei Acabe fica branco, né? Afinal foi o próprio rei Acabe que matou o Menahem por se recusar a ungí-lo rei. Só que é óbvio que o Micaías não sabe disso, ele apenas sabe que os soldados fenícios enterraram, então ele acusa os soldados fenícios, ele acusa o general Hannibal, né? E ele diz ali pro rei que foi isso que ele viu, foi isso que aconteceu. É claro que o capítulo termina com uma baita tensão no ar. Isso é o que está previsto para o capítulo de quinta. A gente vai então para o capítulo de sexta, dia 24 de novembro, o último capítulo da semana de Jezabel. Diante daquilo tudo que o Micaías conta para ele, o Acabe, ele controla a sua surpresa, controla o seu susto e ele apenas finge estar surpreso com aquilo, né? Só que a Jezabel, ela intervém ali e pergunta pro Micaías, né, se ele tem provas de que aquilo aconteceu, se ele tem provas de que o Hannibal, o general fenício, matou o sacerdote Menahem, se ele tem provas que o general fenício estava no deserto ali enterrando o Menahem. E o Micaías, obviamente, não tem provas, ele apenas tem a sua palavra, ele diz que foi isso que aconteceu, foi isso que ele viu. Só que com falta de provas não tem o que fazer, e aí o rei Acabe se aproveita disso e diz que realmente não dá pra fazer nada, que ele vai embora dali, e aí o Obadias, né, até intervém para ser melhor pro Micaías, para que o Acabe não acabe dando uma ordem ali terrível contra o Micaías. Ele também ajuda o Micaías a sair logo do palácio antes que algo pior aconteça, né? Porque não tem o que fazer. E aí o general Barzilai, né, o general do exército israelita, vai chegar pro rei Acabe e vai falar: "É o rei Acabe, então já que o sumo sacerdote morreu, a gente não sabe o que aconteceu, vamos investigar, dê as ordens que agora mesmo, amanhã mesmo eu começo a fazer a investigação." Só que o Acabe não permite, fala que não é necessário fazer isso, é lógico, né? Ele não quer que a investigação chegue nele, e isso deixa o Barzilai bastante indignado, mas o que fazer? É o rei quem está mandando, né? E aí a Jezabel está numa certa comitiva, né? O Acabe então pergunta para ela, né, para sua noiva, para onde que ela vai, porque ele quer garantir a segurança dela, só que ela não revela, ela diz que vai nessa comitiva para um certo lugar, ela vai para uma missão, não conta pro Acabe, pro seu noivo, que é o rei, e o Acabe, como sempre, um bananão diante da Jezabel, não faz nada, né? Só pede ali pro Obadias que ele mande um soldado do palácio para seguir a comitiva secretamente, para descobrir para onde que a Jezabel tá querendo ir, né? De forma secreta. E assim a Jezabel vai, né? Pelas ruas do comércio. E ali na casa do Micaías, né? Que levou o corpo do Menahem e tudo mais, ele tá ali na casa dele, a porta bate, né? Alguém bate a porta, e aí a senhora em lá vai lá, abre a porta, e aí quando ela abre a porta, quem que está ali do lado de fora? Quem que está ali na casa? A Jezabel. Essa era a missão, tal missão dela, era esse lugar para onde ela queria ir. Ela vai ali na casa do Micaías e pergunta o quê? Que ela quer saber onde está o Elias. Ela está à procura do profeta Elias. E assim termina o capítulo dessa sexta-feira de Jezabel. Se você gostou desse resumo, se foi útil para você, clica aqui embaixo, ó, no joinha. Para você é muito rápido, fácil, basta clicar no joinha, no like, mas para o canal é uma grande ajuda. E se você quer acompanhar mais resumos de Jezabel, também teremos nossas lives aqui toda segunda-feira. Assim que acaba o capítulo de Jezabel na televisão, na Record, você já pode entrar aqui no canal Falando de Bíblicas, que a gente vai ter a nossa live de Jezabel, né? Também te convido a conhecer o meu novo canal no YouTube, que é esse daqui, o Pista Laranja, que são vídeos
vídeos satisfatórios onde você pode viajar através de pistas de brinquedo, só que através de uma câmera no carrinho. Então você vai ter a visão incrível de um carrinho correndo por uma pista aí montada em diversos cenários. E eu deixo aqui na tela esses outros 2 vídeos para você escolher um e ficar um pouquinho mais com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!